Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Procopio na Rede. Eu espero sinceramente que esses vídeos estejam contribuindo com o seu conhecimento em orientação a objetos utilizando a linguagem de programação Python. No vídeo passado, nós apresentamos para você como declarar atributos na linguagem Python de uma classe. E hoje nós vamos implementar uma nova classe chamada jogador, para a gente poder discutir alguns pontos que eu acho interessante para que ao longo do conteúdo fique claro o seu entendimento. Então nós temos essa classe jogador que tem dois atributos. Nome, ele vai armazenar um valor do tipo string, e goals é um atributo que vai armazenar valores do tipo inteiro. E eu tenho aí dois métodos, aliás, três métodos, o marcar goal, o getGoals e o str. O str é aquele método mágico, né, que em geral é utilizado para apresentar os atributos de uma classe. Nessa classe jogador existem algumas coisas que precisam ficar bem claras para que a gente consiga entender facilmente o que vai ser discutido ao longo desse curso. O primeiro deles é o seguinte: o método markGoal ele é do tipo void, enquanto o método getGoals ele é do tipo int. E esse método str a gente sabe que ele vai imprimir os atributos da classe jogador e também é do tipo void. O que é que significa isso, gente? Um método do tipo void significa que ele não vai retornar nenhum valor, certo? Então ele não retorna nada. Qualquer método que não seja do tipo void, obrigatoriamente ele vai ter que retornar alguma coisa. Ah, o meu método é do tipo string. Aí eu retornei uma data. Está errado. O meu método é do tipo void. Aí eu retornei um inteiro. Está errado. Certo? Então a gente tem que observar que tipo de valor o método vai retornar. Certo? A partir de agora a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Então, primeira coisa, esse método markGoal, o que é que ele faz? Toda vez que ele é invocado, esse atributo goals vai ser incrementado em uma unidade. Certo? E o método getGoals, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar o valor que está armazenado no atributo goals, ou seja, ele vai utilizar aquela palavra-chave return e vai retornar o valor que está armazenado no atributo goals. Então vamos lá para o idle para a gente dar continuidade a essa classe jogador. Eu já montei o esqueleto da classe jogador e lembrando que eu estou utilizando aquele arquivo testa-classe para invocar as classes que eu estou implementando. Então, obviamente que eu vou ter que importar essa classe jogador que eu vou implementar agora com vocês, tá? Vamos lá. Método str, eu vou deixar para vocês implementarem, certo? Para dar aquele print dos atributos da classe jogador. Então nós vimos lá que a classe jogador, ela tem dois atributos. O atributo nome do jogador e o atributo goals, certo? Aí vamos combinar o seguinte: começou a partida, certo? Então toda vez que começa a partida, aquele jogador naquela partida ele não tem nenhum gol, obviamente, né? Então eu vou dizer que esse atributo goals está igual a 0. Toda vez que eu instanciar um objeto do tipo jogador, aquele jogador vai estar com a quantidade de gols igual a 0. Então, se sempre vai estar amarrado com o valor 0, eu não preciso passar esse parâmetro gols aqui. Porque, por exemplo, se eu começar dizendo que o jogador fez 50 gols, quando ele chegar aqui, o que é que vai acontecer? O atributo gols vai receber 0. Então não adianta eu passar esse valor aqui, porque ele vai estar sempre amarrado a 0. Então só me interessa mesmo passar o valor referente ao atributo nome. Beleza? Então isso aqui é o nosso método construtor. Marcar goal, o que é que ele falou lá? Que toda vez que esse método é invocado, o atributo goals ele é incrementado em uma unidade. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou chamar o atributo goals, como é que eu chamo, gente? Self.goals recebe o que? Self.goals mais 1. Ou seja, recebe ele mesmo, o valor que ele tem naquele momento, mais 1. Eu posso escrever dessa forma, como eu também posso escrever dessa forma aqui que fica mais enxuta, né? Beleza? Então isso daqui é o método marcar goal. Toda vez que ele for invocado, ele vai lá no atributo goals e joga uma unidade, certo? Esse método getGoals, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar o valor que está armazenado no atributo goals, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, return self.goals. Olha só, lá naquela classe nós dissemos que o método markGoal ele é do tipo void, ou seja, ele não deve retornar valor. Veja que ele está simplesmente aqui modificando o valor
do atributo goals e ele não está retornando nada. E nós vimos também aquele método getGoals, ele retorna a quantidade de gols que foram marcados pelo jogador. Então está aqui, né, retornando o valor que está armazenado no atributo goals, certo? Então isso daqui é o que a classe jogador vai fazer. Então eu vou salvar isso daqui e vou testar essa classe jogador. Eu brinco com os meus filhos aqui em casa e ao fim da brincadeira do futebol eles querem saber quantos gols eles fizeram, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um objeto chamado H1, que vai ser do tipo jogador, e o nome desse jogador vai ser Heitor, por exemplo, certo? Aí o que é que eu vou fazer? H1.marcar_goal. Se eu chamar esse método novamente, ele vai ficar com 2 gols marcados e depois 3 gols marcados. Beleza? Aí olha só, existe um método chamado getGoals. Esse prefixo get significa quando você quer simplesmente retornar o valor de um determinado atributo. Então a gente usa esse método get. Depois a gente pode ver isso mais à frente, o porquê de utilizar essa nomenclatura, tá certo? Por enquanto, eu vou deixar stand-by essa padronização. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou imprimir o valor que esse método getGoals está retornando. Então, se quando esse objeto H1 for instanciado, ele começou com nenhum gol, se eu chamei esse método marcar_goal 3 vezes, então quando eu mandar imprimir esse método aqui, o resultado que esse método me devolve, obviamente que ele vai mostrar para mim 3 gols, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó, gols marcados. Poderia fazer isso daqui, ó. Aqui eu vou colocar o F, né, do F-string. E vamos lá, vamos testar. Olha só. Eu invoquei o método marcar_goal 3 vezes, então ele me falou que Heitor marcou 3 gols. Beleza? Ah, vou testar aqui novamente. Eu vou tirar esse cara aqui e vou colocar somente para ele fazer 2 gols. 2 gols marcados. Beleza, gente? Eu espero que esse breve vídeo tenha deixado claro para você o conceito de um método do tipo void e o conceito de um método que não é void, que obrigatoriamente ele deve retornar algum valor. Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria e eu espero reencontrá-lo em breve no próximo vídeo. Um abraço.